Apocalipse capítulo 3, versos de 1 a 6. Carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. O tema desta mensagem é reavivamento ou sepultamento. A história da igreja de Sardes tem muito a ver com a história da cidade de Sardes. A glória de Sardes estava no seu passado. Foram uma importantíssima cidade antiga, mormente no século 7 a.C., capital da Lídia. Atingiu o seu apogeu no tempo do rei Creso, conhecido quase que legendariamente no mundo pela sua riqueza, pela sua opulência. Era de fato uma das cidades mais magníficas do mundo antigo. Não obstante sua riqueza, aquela cidade ainda tinha um ponto estratégico, por isso era uma cidade militar. Ficava ela encravada no alto de uma colina, amuralhada e fortificada. Sentia-se inatingível, inconquistável, inexpugnável. Seus habitantes chegaram a pensar que jamais cairiam nas mãos dos adversários, e de fato, aquela cidade nunca veio a ser derrotada por um confronto direto. Mas aquela cidade orgulhosa, soberba, altiva, caiu nas mãos do rei Ciro, no período do seu apogeu, em 529 a.C., quando Ciro cercou a cidade por 14 dias e estrategicamente estudou a maneira de invadir a cidade. Em virtude da confiança de seus habitantes e de seus soldados, um soldado persa penetrou por uma fenda na muralha e encontra toda a cidade dormindo e desatenta. E desta forma ele abre as portas das muralhas da cidade. E Ciro invade a cidade e toma a cidade na surdina da noite. Por essa razão, aquela cidade, aquela igreja entendiam a linguagem de Jesus Cristo. Sê vigilante, porque do contrário virei a ti como ladrão, quando não esperas. Mais tarde, no ano 218 a.C., Antíoco Epifânio toma a cidade de assalto, da mesma forma, da mesma maneira, por falta de vigilância e autoconfiança dos cidadãos daquela cidade. Ela fora destruída, mas Alexandre o Magno a reconstruiu e a helenizou, levando a cidade a adorar a deusa Cibele, que passa a ser a padroeira da cidade, e ainda mais com a crendice de que aquela deusa era a deusa que tinha poder de ressuscitar os mortos, trazer vida aos mortos.
Por isso aquela igreja também entendia a linguagem de Jesus, quando disse: você tem nome de que vive, mas você está morta. Só que quem tinha poder para dar vida não era Cibele, era o Senhor Jesus Cristo, e é o Senhor Jesus Cristo. No ano 17 da era cristã, a cidade de Sardes foi quase que totalmente arrasada e destruída por um terremoto. E agora aquela cidade olhava e só via glória no passado, porque o seu presente era de ruínas. Mas o imperador Tibério resolve investir na cidade, reconstruir parte da cidade. E com isso, a cidade se afeiçoa aos moldes de Roma e torna-se uma cidade devassa moralmente, permissiva, lasciva, afrouxando seus valores, seus absolutos. E é nesse contexto, queridos irmãos, que o Senhor Jesus Cristo endereça esta carta a esta igreja, agora novamente numa cidade rica, mas totalmente degenerada. E o mais grave é que Sardes era um candeeiro, Sardes era um luzeiro, Sardes haveria de ser uma lâmpada a brilhar nas trevas, mas em vez de Sardes iluminar a cidade, ser um luzeiro nas trevas, Sardes começa a se adequar e a imitar a cidade e a ser uma extensão da própria história de devassidão daquela cidade. Em vez de influenciar, foi influenciada. Sal que perdeu o sabor, luz debaixo do alqueire. O que é tremendo observar é que Jesus então envia uma carta para esta igreja, mostrando a esta igreja a necessidade imperativa de passar por um processo de reavivamento espiritual, porque aquela igreja que tinha nome, que tinha fama de ser uma igreja viva, dinâmica, operosa, não passava de ser uma igreja que substituía a obra do Espírito por algo sintético, falso. Tinha apenas rótulo, tinha apenas aparência, tinha apenas nome, tinha apenas fachada, tinha apenas propaganda, mas não tinha vida. Na verdade, a cidade estava caindo num verdadeiro torpor espiritual. E o Senhor Jesus envia esta carta para mostrar que tinha 3 grupos dentro da igreja. Um grupo de pessoas mortas, não convertidas. Um grupo de pessoas sonolentas, que precisavam ser despertadas. E um pequeno grupo, que ainda não tinha contaminado as suas vestiduras, que mantinha-se fiel. Irmãos, não é diferente a realidade da igreja hoje? E por isso, eu não gostaria que você olhasse para esta carta como uma relíquia do passado, mas olhasse para esta carta como um espelho, onde nós devemos mirar o nosso próprio rosto, a nossa própria vida. Desta forma, esta carta não é para uma igreja milenar, esta carta é para você, é para mim, é para nós, é para agora. O primeiro ponto da minha mensagem é sobre a necessidade do reavivamento. Por que é que a igreja hoje, como a igreja de Sardes, precisa de um reavivamento? Primeira razão, a igreja precisa de um reavivamento quando há crentes dentro dela, que só têm o nome no rol de membros, mas ainda estão mortos espiritualmente, ou seja, ainda não são convertidos. Veja o verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Quando uma igreja vive apenas de aparência, quando ela tem fama apenas no nome, quando ela goza de reputação, mas interiormente ela não tem vida, ela precisa de reavivamento, ou então passará por um sepultamento.
Chama a atenção dos irmãos para um fato marcante. Nenhuma falsa doutrina estava prosperando naquela comunidade. Não se ouve aqui dos balaamitas, não se escuta nada sobre os nicolaítas, não se tem informação de falso ensino da falsa profetisa Jezabel. Aos olhos de qualquer observador, a igreja de Sardes era uma grande igreja, pujante igreja e viva igreja. Ela tinha uma reputação de uma igreja viva. Talvez nos nossos dias usaríamos o epíteto uma igreja avivada. Mas a palavra de Deus nos diz que a maioria de seus membros não eram convertidos. A maioria de seus membros estavam mortos. Eles se reuniam, eles adoravam, eles cantavam, eles oravam, eles celebravam, eles iam à igreja, eles tinham fama, mas eles não tinham vida. A uma igreja dessa, Satanás não tem nenhuma preocupação de atacá-la, seja por perseguição, seja introduzindo no seu meio heresias. Esta igreja já está morta pelo seu próprio pecado. Quando é que uma igreja precisa de avivamento, de reavivamento? Diz o texto que esta igreja parecia muito mais um cemitério espiritual do que um jardim cheio de vida. Agora preste atenção, não pensem vocês que Sardes era morta no sentido que nós às vezes pensamos hoje de uma igreja sem vitalidade, sem brilho, sem pujança, sem celebração. Aliás, era exatamente estas exterioridades litúrgicas, de ação e de calendário, que deram a ela o título de uma igreja viva. Entretanto, sob o olhar perscrutador daquele que sabe e vê todas as coisas, Jesus Cristo olha e percebe que naquela igreja não tem vida espiritual, só tem formalidades, só tem rituais, só tem cerimônias, só tem exterioridades. Tinha um nome respeitável, mas não passava de fachada. Às vezes, nós podemos ter também e correr também este perigo de termos solenidades que impressionam as pessoas. O Dr. J.I. Packer, no seu livro Na Dinâmica Espiritual, ou Na Dinâmica do Espírito, diz que não tem nada mais solene do que uma igreja que cultua solenemente. Mas ele diz, muitas vezes essa solenidade é como um defunto num caixão, cercado de flores. Está bonito, mas está morto. Jesus diz para aquela igreja, você só tem nome de que vive, mas você está morta. Vejam vocês que a fama da igreja é diante das pessoas, mas ela não tem vida diante de Deus. Não importam quantos olhem para nós e tecem a nós elogios, não importa quão cheios de encômios, de elogios, nós estejamos aos olhos dos homens, e recebamos diante dos homens, o que importa é se temos vida diante de Deus. A fé que aquela igreja exercia era apenas uma fé nominal, seu cristianismo era apenas nominal, os seus membros pertenciam a Cristo apenas de nome, porém não de coração. Aqueles crentes estavam vivos, mas espiritualmente estavam mortos. Meus irmãos, é hora de parar e pensar seriamente sobre isso. Se nós não corremos o risco de nos reunirmos também, domingo após domingo, e participarmos das celebrações solenes a Jesus Cristo, sem termos no nosso meio perseguição, sem termos no nosso meio heresias, sem termos no nosso meio falsos profetas, mas ao mesmo tempo, falta-nos vida. Um certo pastor, muito aflito por causa do estado espiritual da sua igreja, resolveu chocar a igreja, anunciando publicamente que no domingo seguinte,
diante da falta de reação da igreja, que ele iria realizar a cerimônia de sepultamento da igreja. E pelo comentário e pelo anúncio inusitado e chocante, os próprios membros se encarregaram de avisar aos faltosos, e naquele domingo toda a congregação estava presente, e não era diferente, lá estava no altar, na frente da igreja, um caixão. E o pastor então subiu ao púlpito e anunciou que a partir daquele momento ele estaria oficiando o sepultamento da igreja, e convidou solenemente cada membro da igreja a levantar-se e em fila despedir-se do defunto. E à medida que as pessoas se levantavam e olhavam para o caixão, paravam pensativas e saíam com lágrimas nos olhos. E o pastor resolveu colocar dentro daquele caixão um espelho. E quando as pessoas se debruçavam para ver o defunto, miravam o seu próprio rosto. E aquela igreja então pôde ser sacudida por esta mensagem, para perceber que muitas vezes nós temos nome de que estamos vivos, mas a morte em nosso meio. Segundo lugar, queridos, preste atenção, quando é que uma igreja precisa de reavivamento? Ela precisa de reavivamento quando há crentes que estão no CTI espiritual, em adiantado estado de enfermidade espiritual. Vejam vocês o verso 2. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Vejam vocês que naquela igreja havia crentes mortos, mas havia crentes no CTI espiritual, em estado terminal, gente que estava com o pé na cova, gente que estava já apenas com um pequeno lampejo de sinal de vida. E por quê? Se olharmos o contexto, vamos ver que o problema da igreja de Sardes era o mundanismo. Crentes que estavam contaminando as suas vestiduras com o mundanismo. Crentes que não queriam mais viver uma vida de consagração, de pureza, de santificação. Crentes que estavam se tornando amigos do mundo. Crentes que estavam se conformando com o mundo. Crentes que estavam amando o mundo e as coisas que há no mundo. Crentes que não queriam ser diferentes e adotando o mesmo estilo de vida do mundo. E esta era a causa de que muitos já estavam mortos e outros já estavam no CTI espiritual, prestes a morrer. O pecado adoece, é como uma chaga no coração. O pecado vai matando a sensibilidade espiritual. Aquela situação que há tempos outrora provocaria um escândalo, um vexame, uma vergonha pública, hoje já não causa mais constrangimento. Os crentes hoje já fazem, já falam, já praticam as mesmas coisas das pessoas que não conhecem a Deus. Isso já não traz mais vergonha e nem temor à igreja. E as pessoas vão entrando para o CTI espiritual, porque o pecado vai matando, vai insensibilizando, vai cauterizando a consciência. E de repente a igreja vai se acomodando ao mundo, vai se amoldando ao mundo, ela vai deixando que o mundo penetre para dentro das suas portas. Terceiro lugar, a igreja precisa de reavivamento, queridos irmãos, quando há crentes que, embora estejam em atividade na igreja, levam uma vida sem integridade. Veja o verso 2 ainda, quando Jesus diz, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Havia trabalho, havia engajamento, havia ação, havia agenda, a igreja estava envolvida em projetos, em trabalhos, quem sabe trabalhos que ganhavam os aplausos do mundo, o reconhecimento da sociedade, mas ao mesmo tempo aquelas obras não eram íntegras na presença de Deus, ainda que arrancassem aplausos diante dos homens. Meus amados irmãos, este é um grande risco. Muitas vezes nós podemos correr os mesmos riscos de promovermos os nossos próprios nomes e não o de Cristo.
buscarmos a nossa própria glória e não a de Cristo, honrarmos a Deus apenas de lábios, mas não com o coração, termos cultos solenes, mas sem vida, vazios de sentido, de obediência. O que na verdade está acontecendo aqui, irmãos, é que aquela igreja estava vivendo uma hipocrisia. Hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é quando você faz alguma coisa e consegue impressionar as pessoas, arrancar admiração, aplausos, elogios das pessoas, impressionar pela grandeza, pela abnegação, pela intensidade daquilo que você está realizando. Mas quando aquele que sonda mente e corações vai penetrar nas motivações, percebe que a motivação não é a glória de Deus. A motivação não é o reino de Deus. E então, caímos naquela sentença de Jesus, de sermos parecidos com sepulcros caiados, bonitos por fora, mas feios por dentro. De estarmos exercitando apenas um simulacro da fé, um faz de conta da religião. Quando a igreja mantém o seu cronograma, mantém a sua atividade, mantém o seu projeto, mantém a sua atividade, e aos olhos dos espectadores, tudo está indo muito bem, mas aos olhos daquele que vê todas as coisas, não há integridade diante de Deus. Quando isso acontece, a igreja precisa passar por um reavivamento, senão enfrentará um sepultamento. Mas finalmente, irmãos, a igreja precisa de um reavivamento. Quando há crentes no seu meio, contaminando-se abertamente com práticas mundanas. Vejam, por favor, o verso 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Que coisa triste. Jesus olha para aquela igreja e descobre que apenas um remanescente, um pequeno grupo, poucas pessoas ainda não se contaminaram. Amados irmãos, ser crente é ser nova criatura, é ser diferente. Se você não é diferente, se você não faz diferença, ponha em xeque a sua experiência cristã. Se você não tem prazer nas coisas de Deus, se você precisa ir aos banquetes do mundo para abastecer a sua alma e para encontrar alegria, então questione a sua salvação. Se Deus não é o prazer da sua vida, então pare e reflita se você apenas tem nome de que vive, mas ainda está morto. A igreja de Sardes não enfrentava perseguição, não enfrentava heresia, mas estava derrotada pelo mundanismo, frouxa moralmente, o mundo entrando dentro da igreja, a igreja se tornando parceira do mundo, porque a igreja não tinha coragem de viver uma vida diferente e santa para a glória de Deus. Segundo ponto da minha meditação, primeiro foi a necessidade do reavivamento. O segundo ponto são os imperativos do reavivamento. Se perceberem, há 5 ordens nesse texto. No verso 2, 2 ordens. Ser vigilante. Segunda ordem, consolida o resto que estava para morrer. Versículo 3, tem 3 ordens. Lembra-te. Quarta ordem, guarda-o. Quinta ordem, arrepende-te. E nós poderíamos sintetizar esses 5 imperativos em 3 aspectos. Primeiro, se nós queremos experimentar um reavivamento na nossa vida, na nossa igreja, o primeiro passo é uma volta urgente à palavra de Deus. O verso 3 é claro. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o. Guarda-o. O grande problema da igreja, irmãos, é que nós estamos vivendo numa geração contraditória. Ao mesmo tempo que nós temos acesso quase que ilimitado ao conhecimento, ao mesmo tempo que a maioria dos crentes tem mais de
4, 5, 6 versões diferentes da Bíblia na prateleira da sua casa, Bíblias de estudos, os mais variados. Nós estamos vendo uma época de analfabetismo bíblico dentro da igreja. É impressionante como às vezes se pede um versículo bíblico numa sala de escola dominical e crentes que já têm anos de escola dominical parecem gaguejar e ratear e não saber um versículo básico de cor. Parece que estamos ainda nos passos elementares da fé, nos rudimentos da fé, tomando leite, enquanto deveríamos ser exercitados na fé e amadurecidos na caminhada com Deus. Precisamos nos voltar para a palavra, queridos. Se nós não nos voltarmos para a palavra de Deus, para levarmos a palavra de Deus a sério, se nós não tivermos tempo para ler a Bíblia, para meditar na Bíblia, para conhecer a Bíblia, nós vamos nos misturar com o mundo e nem vamos ter consciência disto. A ordem de Deus é essa: lembra-te, para um pouquinho, volta ao passado, lembra dos tempos em que você amava a palavra, que você lia a palavra, que você meditava na palavra e tinha prazer na palavra de Deus. Volta a estas práticas. Nosso maior desejo, queridos, é que esta igreja, a primeira igreja presbiteriana de Vitória, seja uma igreja não apenas que tem o título, o nome de ser uma igreja fiel à doutrina. Isso não é suficiente. Mas de uma igreja verdadeiramente faminta da palavra de Deus. De crentes que, dentro dos seus lares, têm um prazer de ler a Bíblia. De crentes que sejam mais atualizados com as Escrituras do que com os noticiários. De crentes que tenham a coragem de desligar a novela das 6, das 7, das 8, para ler a Bíblia com a família. De crentes que se preparem para vir para a escola dominical, estudando de forma meticulosa, estudando de forma profunda e dedicada às Escrituras. Segundo aspecto, como é que nós poderemos experimentar um reavivamento espiritual? Em segundo lugar, uma volta à vigilância espiritual. Vejam o verso 2, irmãos. Ser vigilante, a palavra aqui significa acorda. Acorda! O que está acontecendo é que nós estamos vivendo uma época de torpor, de sonolência, de marasmo. Estudamos há poucos dias e hoje na nossa classe, sobre a questão da guarda do dia do Senhor. Foram-se os tempos em que as pessoas se preparavam no sábado para vir para a casa de Deus no domingo. Muitas vezes, nós até mesmo atravessamos a madrugada do sábado e no domingo não temos nem força, nem disposição de vir à igreja no domingo. É por isso que nós encontramos um fenômeno estranho. Por que a escola dominical da igreja é menor do que a dos cultos da noite? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Se é na escola dominical que nós temos a oportunidade de nos reunir numa classe com pequenas pessoas, com poucas pessoas, para estudar, para meditar, para perguntar, para responder, para questionar, para crescer. Mas às vezes não apenas não temos disposição de vir, como chegamos atrasados, o que está faltando? Fome da palavra? Vigilância espiritual? É preciso acordar. É preciso tomar uma sacudida espiritual e dizer: acorda, igreja! E não é o pastor que exorta, é o Senhor da igreja que nos exorta. A exortação não emana do púlpito, emana do trono de Deus. E se olharem, no verso 4, o Senhor Jesus vai dizer uma coisa tremenda. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Estas pessoas deverão fazer aquilo que Jesus diz no verso 2, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. E eu quero conclamar aqui em nome de Jesus, você, irmão e irmã que tem compromisso com a palavra de Deus, não é apenas você que tem que estar acordado, não, ajude a acordar os outros, em nome de Jesus. Consolida o resto que estava para morrer. Irmãos, nós não podemos nos acomodar diante do perigo de uma grave enfermidade e de uma sonolência crônica que toma conta do povo de Deus nesses tempos. A igreja de Sardes não era uma igreja
herética, não era uma igreja apóstata, era uma igreja sonolenta, preguiça espiritual. Terceiro lugar, sabe como é que nós podemos experimentar um reavivamento? O Senhor Jesus mostra o caminho no verso 4. Uma volta à santidade. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. O caminho é não contaminar as vestiduras. O caminho é o caminho da santidade. E eu queria exortar você, irmão, se você é membro desta igreja, se você está aqui hoje, está vivendo em prática de pecado, está vivendo na contramão da vontade de Deus, está fazendo aquilo que é desagradável aos olhos daquele que tudo vê, e tudo conhece, e tudo sonda, irmão, em nome de Jesus, muda de vida. Se você está andando por veredas tortas, em nome de Jesus, corrija a sua vida, irmão. Não se contente em ter o seu nome no hall desta igreja, isso não pode levar você ao céu. Não se contente em ser chamado de presbiteriano, de calvinista, isso jamais dará segurança para a sua alma. Acerte a sua vida com Deus, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Terceiro ponto da minha meditação. Primeiro, vimos a necessidade do reavivamento. Segundo, nós vimos sobre os imperativos do reavivamento. Terceiro lugar, eu quero olhar com você sobre o agente do reavivamento. E o versículo 1 nos informa o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras. Jesus conhece o estado desta igreja. Meus irmãos, só isso deveria nos levar a uma profunda reflexão e quebrantamento. Jesus conhece a sua vida. Talvez a sua esposa não conheça. Talvez o seu marido não conheça. Talvez os seus pais não conheçam. Talvez seus filhos não conheçam. Mas Jesus conhece a sua vida. Ele sabe quem é você. Ele sabe como você está andando. Por mais grossa que seja a máscara que você possa usar, Jesus sabe quem é você. Ele conhece você. E eu acho fantástico porque muitas vezes Jesus vê o que nós não vemos. Jesus olhou para a igreja de Esmirna, uma igreja pobre, sofrida, e Jesus diz: Esmirna, você é rica. Jesus olhou para a exuberância de aparência da igreja de Sardes, que tinha um nome, que era uma igreja viva, e diz: você é morta. Jesus olhou para a igreja pujante, riquíssima de Laodiceia, e diz: você é pobre. O que é que Jesus conhece a seu respeito? Segundo lugar, Jesus não apenas conhece o estado da igreja, olha aí o versículo 1, Jesus é o dono da igreja. Versículo 1 diz que Ele é aquele que tem as 7 estrelas na sua mão. Os 7 anjos, a liderança da igreja, a própria igreja está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. A igreja é dele. Ele tem zelo por ela. Ele morreu por ela, Ele intercede por ela, Ele vela por ela, Ele a exorta, Ele a corrige, Ele a disciplina, Ele a levanta, Ele a restaura, Ele a coloca de pé. A igreja é dele. Terceiro lugar, versículo 1 diz que Ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, Jesus é quem tem poder para reavivar a igreja através do Espírito Santo. 7 Espíritos aqui significa que Ele tem a plenitude do Espírito Santo. Eu estou seguro disso. Se você é salvo, você tem o Espírito Santo. Se você é salvo, você foi batizado pelo Espírito no corpo de Cristo. Se você é salvo, o Espírito Santo habita em você. Mas há uma grande diferença entre ter o Espírito, possuir o Espírito e ser possuído pelo Espírito. Há uma grande diferença entre ser habitado pelo Espírito e estar cheio do Espírito. Há uma grande diferença entre ter o Espírito residente e ter o Espírito presidente em nossa vida. E a grande necessidade que você e eu temos, irmãos, é de um derramar do Espírito de Deus no nosso coração. Porque quando a igreja está cheia do Espírito, ela está cheia de vida.
Para uma igreja morta, Jesus se apresenta para dizer: eu tenho o remédio para você. Eu tenho a solução para o seu problema. Você tem nome que vive, mas está morta, mas o Espírito é aquele que sopra num vale de ossos secos e levanta daí um exército. Quando o Espírito vem sobre a igreja, quando ele sopra sobre a igreja, esta igreja se põe de pé como uma igreja viva e poderosa. O Espírito Santo é o Espírito da vida. Quando ele sopra, a igreja morta e moribunda levanta-se. Quando o Espírito Santo sopra, o culto torna-se vivo, a alegria indizível, o entusiasmo contagiante, a aparência cede lugar à realidade. E eu termino. Em último lugar, eu queria que você olhasse comigo as bênçãos do reavivamento. Primeira necessidade do reavivamento. Segundo, os imperativos do reavivamento. Terceiro, o agente do reavivamento. Em último lugar, vejamos as bênçãos do reavivamento. Eu chamo a sua atenção para o verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Veja você que para aqueles que não contaminaram suas vestes, esses terão vestiduras brancas. Quem viveu em santidade aqui, viverá na glória lá. Quem se apartou do pecado aqui, contemplará a glória de Deus lá no céu. Veja você que Jesus não está prometendo salvação para aqueles que têm suas vestiduras contaminadas. Irmão, em nome de Jesus, preste atenção nisso. Jesus não está prometendo salvação para membro de igreja que, embora tenha o nome no hall da igreja, que embora tenha nome de que vive diante dos homens, mas ao mesmo tempo anda com vestes sujas e obras sem integridade. Para esses não tem salvação, diz o Senhor Jesus. Esses não andarão de branco, esses não entrarão na glória. Vestiduras brancas é um símbolo de festa, de pureza, de felicidade e de vitória. Jesus está dizendo que sem santidade não há salvação. Sem santificação ninguém verá a Deus. Finalmente, versículo 5 ainda diz: e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem não se envergonha de Cristo agora, terá seu nome proclamado por Cristo na glória. Quando uma pessoa morre, tiramos o atestado de óbito. Tira o nome do livro dos vivos. Os nomes dos mortos não constam no registro dos vivos. O salvo jamais será tirado do rol do livro da vida. O Senhor Jesus disse que aqueles que forem vitoriosos e vencedores terão seus nomes no livro da vida, e Jesus vai confessar os seus nomes diante do Pai. Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que de mim se envergonhar, também dele me envergonharei no último dia. Querido, meu irmão, minha irmã, não contente-se com o fato de o seu nome estar no registro, no livro do rol de membros da igreja visível. Certifique-se pelo testemunho do Espírito, pela mudança da sua vida, que o seu nome já está registrado no livro da vida. E Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gostaria de ser mais suave com a igreja nesta noite, mas Deus não me permite. Porque a palavra não é a nossa palavra, é a palavra de Deus. E esta palavra é uma palavra que precisa inquietar a sua alma e a minha, e a levar-nos a uma reflexão mais profunda do que talvez tenhamos tido até aqui. Que Deus nos ajude a entender e a obedecer esta palavra. Amém.
Curva sua fronte, por favor.